Fala pessoal, como vocês estão? Pode perceber que eu estou num cenário um pouco diferente, talvez seja meio barulhento, talvez não seja tão legal o cenário. Bonito pelo menos eu sei que tá. Eu tô aqui na praia, tô em viagem, e eu queria trazer para vocês um vídeo sobre um capítulo que eu li desse livro aqui, Cabeça de Campeão, que é Você tem um sonho, mas qual que é seu plano? E cara, é simplesmente um capítulo sensacional, que fala justamente sobre isso da gente estar preso, tanto no resultado, que a gente acaba não tendo um plano para isso, e acaba que a gente não consegue conquistá-lo de fato. Aposto que, se você for que nem eu, você já deve ter passado por isso, de que você ficou tão ansioso pelo resultado que acabou que você não fez um plano para isso. Por exemplo, você decidiu treinar, e aí quando você começou a treinar, você treinou muito bem numa semana, na outra você não treinou tanto, na outra você voltou treinando demais, aí numa outra você se machucou porque você treinou muito, e aí você decidiu de treinar. Isso acontece muito também com o pessoal fazendo dieta, onde eu, por exemplo, demorei acho que uns 2 anos para começar a fazer dieta, porque justamente eu começava seguindo uma segunda-feira, e aí fazia 100% na segunda, terça 100%, na quarta errava, e aí largava a mão e deixava para começar na próxima. E agora tá até passando um, sei lá o nome desse veículo aqui, mas vocês estão vendo também. E uns cachorros atrás, é bagunceiro aqui. Mas enfim, o François, acho que é François que fala, ele fala uma parte que é bem legal, que resume bastante a intenção aqui do vídeo, que é justamente essa parte onde ele diz que o plano enfatiza o fato de uma ideia em si que não tem muito significado. E aí, então, basicamente, o sonho nos diz para onde ir e o plano nos diz como. E isso que é interessante, você ter um plano justamente para isso. E aqui o capítulo, eu vou trazer justamente o vídeo só sobre o capítulo, porque ele começa explicando a importância do plano, vai te ensinar a montar um plano, e depois tem a conclusão. Então, se você é novo no canal, se você gostar desse estilo de vídeo, peço que você se inscreva aqui no canal. Muito prazer também, se você não me conhece, eu sou o Pedro Andrade, trago tanto conteúdo de treino, de dieta, quanto esses aqui de desenvolvimento pessoal que eu acho que vai te agregar de alguma forma na sua vida, que é justamente algo que eu estou estudando e eu quero trazer para vocês também. Então, vamos lá. Para começar, ele enfatizando a importância de um plano, ele diz que quando você está se esforçando, mas não tem um plano, geralmente suas metas estão muito distantes, elas se afogam ao longo prazo. Não sei se já aconteceu isso com você, mas ele cita aqui: quero ser um campeão. E aí você acaba criando um abismo entre a sua vida cotidiana, então sua rotina, com essa meta estabelecida. E aí meio que você se afoga nisso aí, se afoga nesse longo prazo, que é tão distante que acaba que não faz nada. E diz, por exemplo, que vou trabalhar duro para chegar lá. Tá bom, trabalhar duro sim, mas como? Para chegar aonde? Então, embora seu plano tenha uma visão de longo prazo, sua principal virtude é traduzir essa visão para o curto prazo. Então, por exemplo, ele diz aqui que um ano no máximo, assim, que é pequenos passos que vão te levar lá. Aplicando isso na prática, eu vou tentar dar um exemplo de dieta, que seria, por exemplo, eu quero emagrecer 5 quilos, que é o padrão de todo mundo que quer começar na academia ou ganhar 5 quilos. E aí você fica focado nisso, mas em vez de você estar buscando essa grande meta, você poderia estar focando em, eu vou fazer tais refeições, fazer 5 refeições aqui, planejei minha dieta e tal, e minha meta vai ser tentar acertar 80% dessa dieta, todos os dias. Cara, isso que não é o que vai você não vai focar no que você vai perder 5 quilos, mas fazendo isso você vai perder os 5 quilos, é meio que uma consequência, entendeu? E aí ele também diz aqui depois que um segundo fundamento, uma segunda virtude de quem consegue conquistar a sua melhor versão, olha o cachorrinho bonitinho. A segunda virtude seria você continuar na procura, continuar na pesquisa, que é justamente quando você é um campeão na sua cabeça, você é um campeão na sua vida. Que ele diz aqui que ele diz sobre vale do plano. Tem o vale dos sonhos, depois o vale do plano e depois o vale da criação. E você tem que passar justamente do sonho para o plano para depois para a criação. Se você vai direto para a criação, não dá certo, geralmente. E aí ele diz aqui que a melhor maneira de reconhecer e estabelecer novas metas é justamente unir-se de um plano, né? E quando estamos estagnados, que a gente não sabe o motivo e a solução a gente vai encontrar na pesquisa. Então, eu falo isso até por ter os alunos meus, né, da consultoria. Às vezes você não tem o resultado que você queria contar ao aluno, porque às vezes é um caso, por exemplo, de postura, que é um pouco mais difícil, e você vai descobrir como tratar esse resultado quando você pesquisa demais. Então ele diz aqui que você tem que ter uma procura obcecada pelas soluções. E quando você tem isso, essa busca apaixonada que ele fala aqui, que você procura por procurar, e vários lugares você está procurando, você acha. Às vezes você, não sei se aconteceu contigo, mas você está tão focado em achar tal solução, está tão focado em só o objetivo final, aí você acaba não achando. E aí, como se quanto mais você quer tal coisa, menos você consegue. E aí num dia qualquer que você está ali de boa, procurando, fazendo aí a rotina normal, você acha um insight ali. E isso que é basicamente o que ele diz aqui, que você tem que ser obcecado por estar procurando, que é uma hora você vai achar. Aí você vai achar tanto a rotina sua, isso aqui é o que ele está falando, vai achar tanto uma rotina sua
ideal, então sua rotina ali que vai dar certo, o seu processo, quanto também por exemplo, o seu método de trabalho, o seu método único, por exemplo, você vai começar encontrando por estar fazendo. Ele diz aqui também que na maioria das vezes depois você encontra algo, não, perdão, deixa eu reformular. Na maioria das vezes você encontra algo após errar muito. Então você só saberá que está no caminho certo quando você passou pelo errado várias vezes. E é justamente isso, tentando na tentativa e erro. Então é até aquela motivação barata de que, não barata, né, porque não é óbvio. Quer dizer, óbvio, mas o pessoal não faz. Aquela motivação de que você não espera estar perfeito para poder começar. E justamente isso, você tem que começar mesmo que estando errado, porque aí errando várias vezes você consegue acertar e ficar bom, ou ficar excelente. Tem uma frase que eu gosto bastante, fala que a excelência seria um hábito, então seria ter a disciplina de fazer as mesmas coisas todos os dias até se tornar excelente. Então, ele até diz aqui que todos nós somos iguais e o que realmente faz diferença é o esforço que cada um faz. Então, por exemplo, tem muitos jovens que são aspirantes, que têm ali a vontade, mas têm muito talento. Então, eles são talentosos demais, como ele diz aqui. E acaba que esse pessoal é desencorajado porque eles têm medo de errar, eles têm medo de tentar e acho que é muito difícil, que a disciplina que vai ter para lá é muito chata. Aposto que você deve conhecer algum atleta que tinha um baita de um potencial genético para ser fisiculturista e largou mão, porque simplesmente ele achou que era muito esforço. Enquanto tem a gente que tem uma puta de uma vontade e quer estar lá e não tem essa genética. Por exemplo, tem um caso de um colega meu que ele foi convidado para Integral, para ir lá, para estar com todo apoio, porque tinha uma puta de uma genética, um puta de um shape absurdo. E ele não quis, porque ele achou que ia perder a vida dele por ser muita coisa, muita pressão e não gostam disso. Isso é um bom exemplo do Cristiano Ronaldo, que é um cara que eu sou muito fã, que é meu ídolo máximo, que é justamente isso, essa ambição dele ter, porque se for pensar por talento, ele não nasceu tão talentoso, talvez ele tenha assim um certo talento, mas ele nasceu pobre, tem até a foto dele tá varrendo na rua lá, e se ele fosse pensar em não ter o talento, não nascer rico nem nada, ele teria largado mão e não teria sido o melhor jogador da história, na minha opinião, o melhor jogador, mas também tem o Messi, que também é excelente, que é basicamente não é porque não tem as qualidades necessárias, mas sim porque não tem a capacidade de criar a estrutura que permitirá com que essas qualidades se manifestam. Às vezes você tem alguns talentos, porém quando você não estabelece essa estrutura para aflorescer eles durante o dia, você não tem um framework, um processo, uma rotina, você acaba que você vai deixar isso largado. E aí ele diz aqui que a disciplina está cada vez na moda, né? Mas talvez se a gente fosse mais original, a nossa disciplina também seria mais original. Então meio que você cria a sua disciplina. Isso vai de um livro também, Disciplina Mental, que eu trouxe aqui no canal algumas vezes. Ele justamente isso, ele ensina você a criar a disciplina. Então é bem legal se você quiser ver esse vídeo, tá aqui no card, acho que é aqui desse lado que fica o card, né? E para encerrar essa parte de a importância da rotina, acho que vocês já perceberam isso, né? Eu tô tentando não enrolar, eu tô passando literalmente o capítulo para vocês, a gente já vai chegar no plano, tá? Ele diz aqui que o mais importante é adquirir uma rotina, a qual você não questione mais o seu esforço e consiga se concentrar por muito tempo, e totalmente em um único assunto de cada vez. A disciplina é adquirida quando as regras se tornam automáticas e você quase não precisa mais pensar nelas. Então é basicamente, ser disciplinado é um contrato que você faz consigo mesmo. E para encerrar essa página, ele diz: as pessoas bem-sucedidas são aquelas que entenderam que o caminho mais difícil é sempre o mais empolgante e mais recompensador do que o caminho óbvio que todos seguem. E na terceira parte desse capítulo, ele diz que um erro comum das pessoas é ter um objetivo muito grande, então um objetivo excepcional, mas em não colocar restrições e decisões excepcionais que correspondem a esse objetivo. Então é basicamente que os sonhos são grandiosos, os resultados são extraordinários, mas eles não têm um plano extraordinário para estar lá. Então é como se quando você quer ter um sonho muito grande, você tem que fazer algo grande para isso também. E aqui ele agora vai ensinar como que você consegue ter esse sonho, né, ter esse plano de fato. Ele diz que aqueles que conseguem se superar muitas vezes enfrentam situações excepcionais, nas quais foram obrigados a ter sucesso. Então, se as situações não existem para você, você terá que criá-las. Por exemplo, quando você decide de fato que você vai seguir uma dieta, decide de fato que você vai colocar um shape, por exemplo, um atleta de fisiculturismo, ele cria uma situação onde ele mesmo vai ter disciplina e vai ter restrições para isso. Então é uma decisão. De, por exemplo, às vezes você está num aniversário, você não comeu um bolo, um pedaço de bolo, porque não é seu dia de refeição livre. Então, ou você, por exemplo, você está decidido que quando você estiver num restaurante, você vai optar pela proteína mais limpa, porque é o que faz parte da sua dieta. E ao invés de pegar algo que é mais gostoso, porque você decidiu que você vai colocar o shape. Você não falou assim, eu quero colocar o shape, eu quero
secar, eu quero fazer um cut. Não, você decidiu fazer isso, aí você vai de fato ter uma atitude perante esse objetivo, né? Ele diz que quando você tem um plano, você impõe disciplina e restrições a si mesmo. E essas são escolhas que você pode ou não fazer. Então essa parte que eu achei bem legal, eu até grifei. Eu grifei muita coisa, né? Mas ele diz que essas são escolhas que você pode ou não fazer. Então não é uma privação você não você seguir dieta, não é uma privação eu deixar de comer uma besteira porque eu tô no foco da dieta. Não, é justamente um todo, é a minha vida ali, é um objetivo meu. E agora, partindo para a última parte do vídeo, ele diz sobre como montar um plano, né? Eu vou falar para vocês aqui as perguntas que ele faz e vou falar também o que eu falei sobre. Primeiro, ele diz que você tem que definir metas do plano técnico físico e no plano mental. As minhas metas que eu coloquei, vou dividir com vocês aqui, ela é um pouco pessoal, mas só para vocês entenderem. Eu disse que da parte técnica e física, eu tenho que melhorar mais a minha energia e disposição no dia a dia, então melhorando o meu sono, que não é tão legal. E na parte do físico, meu objetivo desse ano é construir meu físico de fato em Booking, que eu estou em Booking agora, e eu quero realmente ter uma virada de chave no meu físico. E aí no plano mental eu coloquei ter mais concentração nos processos e na melhora das estratégias desse processo. Então, para parar de focar tanto no resultado e o resultado só ser uma consequência. Isso é o que eu coloquei aqui, porque eu realmente tenho esse anseio demais pelo resultado e acabo piorando a minha estratégia do processo para conseguir esse resultado. Então, como eu falei no início do vídeo, quanto às vezes você menos se preocupa com o resultado é melhor. Mas enfim, segunda pergunta ele fala sobre qual que é o seu demônio, qual que é o seu maior problema de caráter. Eu falei que aqui é minha fácil distração e anseio pelo resultado, como eu falei, né? E aí terceira pergunta, o que te torna único? Então, o que você pode cultivar? E a terceira pergunta é, o que te torna único? Então, o que você vai cultivar que vai te fazer sobressair aos demais? E eu disse que aqui o que eu gosto de minha de virtude, que eu acho bem legal, é justamente a ambição e a vontade de fazer. Minha vida é incrível, né? E o maior seria a minha animação pelo que eu faço. Então, justamente estar ali num campeonato de fisiculturismo, eu realmente tenho essa animação, essa paixão pela parada, de fato. Então, eu acho que isso é algo que você tem que ter, que vai te ajudar demais. Então, às vezes você põe uma meta que não tem a ver muito contigo, que às vezes não é por uma motivação sua. Por exemplo, cara, eu quero fazer um Booking, eu quero construir meu shape, não para me mostrar para os outros, eu quero fazer porque eu gosto, porque eu realmente amo essa parada, eu amo fisiculturismo e eu quero realmente competir um dia, tanto como realização pessoal, quanto para ser um atleta, talvez. Mas lógico que meu foco é ser treinador, porém é algo que é uma motivação minha, não é de ninguém me deu essa motivação, fui eu que escolhi estar lá, entendeu? Isso que ele diz aqui. Quarto, ele diz que os objetivos excepcionais precisam de decisões excepcionais e restrições excepcionais. E aí fala para você citar uma decisão e uma restrição excepcional. Eu disse que eu decido lidar com a retirada de qualquer distração ou prazer imediato que me tire ou me sabote, né, na busca pelo meu sonho. Então, por exemplo, se eu decidir que amanhã eu vou entrar em um cutting, eu escolho simplesmente não furar a dieta em nada, pelo menos teoricamente no plano, né, a fazer isso, que realmente se mantém em dieta. E ele dá depois vários exemplos de pessoas que seguem essa parte, né, de às vezes treinar na neve para ficar mais forte ainda pro negócio dele, né? E ele agora, até para citar uma parte de um outro livro, que é do Disciplina Mental, ele fala sobre inoculação do estresse, que é justamente você botar uma situação mais difícil no seu dia do que seria uma situação comum. Então, por exemplo, às vezes eu fazer um levantamento de terra com 200 quilos é mais estressante do que eu entregar a planilha no meu trabalho. E aí você justamente ter essa noção de fazer esse levantamento de terra, fazer essa tarefa mais difícil para meio que se calejar para outras tarefas. É algo que ele usa aqui também, né? E eu tô tentando não deixar meio coach, mas a ideia do vídeo é ser justamente copiando aqui o livro, né? Não copiando, falando para vocês. Depois ele dá vários exemplos do porquê um plano é bom, né? É uma conclusão do vídeo. Então, concluindo tudo isso, ele diz que quando você tem um plano, você não tem mais a questão de se você será bem sucedido ou não nessa tarefa, mas sim, que você não pode controlar isso, mas sim que você seguirá esse plano, então você consegue controlar essa disciplina desse plano, então ele começa a se tornar algo controlável, do que algo que é apenas, vai cair nas minhas mãos, não vai. Depois ele substitui também, ele fala aqui, 2, você substitui incerteza por procedimentos, e isso também é bem interessante, né, que ele diz até que o plano transforma as preocupações e as perguntas impossíveis em procedimentos concretos. Então, ele transforma em passo a passo o que era o seu sonho. Isso que, de fato, te leva a chegar em algum lugar. 3, ele diz que você aprende a se concentrar
nas menores etapas. Então é como aquilo lá, em vez de você focar no passo gigante, você foca no passo de cada vez. Em vez de focar em perder 5 quilos, você foca em acertar a próxima refeição, em pensar no próximo dia, no dia seguinte, no próximo dia, em treinar bem esse exercício, depois o outro exercício, e outro treino, depois outro treino. 4. Você precisa encontrar as palavras certas para definir o que falam para você. Isso aqui eu não achei tão interessante, né? 5. Você avança mesmo quando as coisas dão errado. Isso é bem interessante, né? Que seu plano será útil nos dias difíceis. Então, é quando você não tem um bom resultado, você, sabendo que você tem um plano, você consegue focar nele, então você sabe que você está no caminho certo. Mesmo com um resultado ruim, com um resultado negativo. E 6º, ele complementa essa parte que ele diz que quando você é guiado por essas metas suas internas, que você sabe o seu plano, você não se afeta com julgamentos externos. Muitas vezes você está numa estratégia que pode parecer meio errado para quem está vendo de fora, não entende essa estratégia, e quando você tem esse plano, você fica focado em seguir essa estratégia e não liga para o feedback negativo. Muitas vezes, quando um atleta está em finalização, por exemplo, o coach tem a sua estratégia mais pessoal ali, que ele viu com o físico do atleta. Então, ele faz as estratégias com base nisso. E é muito comum vir gente de fora julgar as estratégias, falar, não, corta o sal aqui, não, toma tanto de água. Mas ele não conhece o físico do cara, ele não conhece a estratégia por trás. E quando você se atenta a esses feedbacks externos, que não conhecem o seu plano, você tende a errar. E isso é interessante também para treino. Por exemplo, se eu passar um treino para você, cara, eu fiz ali tudo montando uma estratégia. Aí você pegar e pedir um feedback para um outro professor na academia, ele vai falar para fazer outra coisa. Pode ser que não esteja errado, mas, por exemplo, quando você muda essa coisa, você está deixando de fazer uma estratégia que eu montei sabendo o seu físico, a parte interna. Eu estou ali contigo. Quando alguém está de fora, ele não está vendo de fato. Aí ele dá aquele pitaco que se você seguir, você pode se frustrar e ter um pior resultado. E ele diz aqui também que, em 7º e último ponto, que as regras são mais fortes do que você. Então é importante você colocar uma meta não tão alta, para que você não consiga atingir, mas também uma meta que não seja tão fácil. E aí o que é mais importante de fato é você ser inflexível nas regras que tenham sido definidas. Então, por exemplo, você botou que você vai seguir a dieta, você botou que você não vai comer o açúcar ali, imagina que essa é a sua meta, você não vai comer essa merda, entendeu? Você vai criar uma força na sua cabeça, uma mentalidade de realmente fazer o que tem que ser feito, realmente ficar mais forte ali e botar essa regra. Isso também eu acho que é uma consequência, você não começa já logo de cara bom assim, porém é algo que vai te fortalecer, que vai te fazer ficar mais forte no futuro. Vai por mim, quando eu não conseguia fazer dieta, eu não comecei de um dia para a noite fazendo dieta, eu fui fazendo aos poucos, e querendo ou não, uma hora você começa a ficar inabalável, ficar absurdo assim, não sei uma palavra para definir, ficar com uma mentalidade de campeão, como ele diz aqui, né? E aí ele conclui também que ao invés de você sonhar e ficar paralisado pela imensidão da tarefa, sofrendo com medo da incerteza, da pressão do julgamento de outros, seguindo dia após dia, entrando em pânico quando as coisas dão erradas, você consegue tomar as rédeas do seu projeto e se a sua disciplina for respeitada, parte da batalha já está ganha. Então você progredirá mesmo que acaba perdendo alguma coisa, mesmo que não dê tão certo, só de você estar com um bom plano, seguindo bem ali o seu planejamento, você vai chegar em algum lugar. Então, mesmo que você não tenha esse sucesso 100%, mesmo que você não perca 10 quilos, por exemplo, você vai ter perdido 8. Isso é algo bem legal que ele fala aqui, né? Então, ele também destaquei uma outra parte que ele diz que você cria a estrutura e cria você. Então, se você gostou desse vídeo, eu acho que foi um pouco meio perdido, porque eu não estou acostumado a fazer vídeo assim de livros, mas se você gostou e pegou a ideia que eu queria passar, agregou alguma coisa nesse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal e também aqui, aproveitando para dar uma propaganda aqui, se você quer que eu cuide do seu planejamento de treino, de alimentação, de tudo que vai te fazer esculpir essa parte física, e até talvez um pouco mental, que é meu objetivo, fica o convite para vocês, primeiro link na descrição, Time dos Campeões é o meu acompanhamento. Então se você gostar, se inscreve no canal, vai lá e fica com o próximo vídeo. Valeu, peço desculpas também por algum erro de fala, de cenário, de barulho aqui, mas é isso. Valeu, falou e fui.